compartilhar nossa tela. Ok. Então, nosso tema, nossa aula número 15, vamos falar aula hoje 15, 16. Então, o mandamento aí de nós multiplicarmos e povoarmos a terra. Right? Então, eu sempre estou começando com perguntas, né? Então, que esperanças ou preocupações você tem sobre ter filhos? Tem alguém aqui na classe que já tem filhos? O Gabriel tem. Quem mais? Eu. É o Iago. Muito bem. Iago, Gabriel, Yasmin? Tem? Não, né? Não, não. Não. Opa, entrou. Seja bem-vinda, Juliane. Juliana, desculpa. Muito bem. Então, mas eu quero que vocês imaginem, aqueles que não têm, já estão pensando, né, que é um mandamento, né? Quer dizer, foi um dos primeiros mandamentos dados e é algo que a gente tem que já estar pensando, né? Então, existem preocupações aí. Vocês sabem algumas aí, Iago? Uma preocupação aí que quando tu começou a pensar em casar, daí casou e aí começou depois a pensar em ter filhos. Teve preocupações ou não? Sim ou não? A questão financeira, é claro Certo? que é uma coisa, tem a questão também de nós somos maduros o suficiente para ajudar a criança a crescer de uma maneira saudável e espiritual. Muito Tem bem. também a questão de nosso filho vai crescer no Evangelho, É assim, uma pelo menos essas boa. foram algumas dos que eu tinha, sabe? Muito bem, muito bem. Vamos ver algumas aqui. Eu relacionei algumas aí. O Iago até falou, né? Mas eu posso acrescentar aqui, ó. é, Onde eles vão estudar, que qualidade de estudo vão ter, né? Aí, ó, fazer aquele velho orçamento, o Iago ficou preocupado. Qualquer casal pensa nisso, né? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser equilibrar? Também se pensa na adolescência, né? Tem gente que já sofre antecipadamente, já fica preocupado no mundo que se vive hoje, já pensa nos desafios que seus filhos, quando estiverem crescendo, irão enfrentar aí, né? E aí o mundo dos vícios, né? Enfim. Também uma preocupação é moradia, né? É aquela coisa que o pai, quem casa quer casa, né? Então, tem aquela preocupação, onde eu vou morar, né? Vou morar de aluguel, não vou, vou morar vou iniciar minha vida com meus pais, lá no meu, onde era meu quarto mesmo, dar um jeito. Então, todos esses pensamentos pairam, né? Vestuário, né? Então, quando tem filho, tem que se preocupar. Tem que comprar roupa, né? Vai ter antes quando você era sozinha, você só se preocupava com as suas coisas, né? Mas quando casa, e aí já tem mais pessoas para pensar. E também a saúde, né? Ninguém é de ferro, né? Nós viemos para essa terra já sabendo que iríamos enfrentar dores, então a saúde, e aí quem é o casal, quem é o pai e a mãe que não se preocupa quando o filho for adoecer, né? Então, isso são preocupações que pairam e até desencorajam alguns casais a prolongarem aí a questão da maternidade, né? E aí eu queria mostrar para vocês rapidamente um custo, tá? Essa é um pouco da minha área, da área contábil aí, só que aí eu quis trazer isso para vocês para a gente ter uma ideia como tem coisas que nos desencorajam realmente a querer ter filhos.
Olha aí, tudo que nós citamos aí, os principais são esses, né? Moradia, luz, água, alimentação, transporte. Coloque na mente de vocês isso daí: saúde, educação, lazer, vestuário, utilidade doméstica, impostos e dívida. Tudo isso vem no pacote, com o tempo, né? Mas vocês sabem como calcular aí o custo da vida de uma pessoa? A fórmula é essa aí. São os gastos fixos mais os gastos variáveis que vocês terão. Pode pegar a calculadora aí. O Iago tem um filho só que eu sei. O Gabriel também só tem um filho que eu sei. Mas eu acredito que eles já estão aí, né, já começaram nessa fase aí de fazer alguns cálculos, né? Irmão, Oi, eu vi um estudo que falava que aqui nos Estados Unidos, para crescer uma criança até os 18 anos, custa em certo. torno de US$ 500 mil. 500 mil dólares. Pois É. é, olha, é a realidade que tu estás aí nos Estados Unidos, não? Aqui em Belém, eu vou trazer aqui para Belém, que tu conhece muito bem, né? Nossa realidade também. É, o Diese, ele diz que em Belém, uma pessoa viver uma vida tranquila, confortável, ela precisa ter uma renda aí de 5 mil reais, tá? Aí, ó. O Diese estima que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas, ou seja, estou falando você, seu marido e seus dois filhos. Deveria ser aproximadamente aí, ó, 7.229,32. Foi em fevereiro. Agora, com a inflação, eu já nem sei. Deve estar um pouco mais aí, isso aí, né? Mas aí o Iago botou uma realidade aí norte-americana que é bem isso aí mesmo, Iago, né? Então, gente, essas coisas aí, a gente não vai fugir disso, né? Então, isso é ou não uma preocupação quando a gente casa, e aí a gente às vezes é pressionado. Quando é que vem aquela tia, aquele tio? Quando é que vem meu sobrinho? Nada ainda, né? E sempre há aquela pressãozinha lá que vocês já conhecem. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Qualquer coisa, podem se manifestar, tá bom? Vou seguir aqui. Isso aqui foi só uma explanação para nós vermos os desafios que é para um casal realmente hoje. Tá? Então pense aí, como marido e mulher podem agir com fé para honrar o mandamento divino de multiplicar e encher a terra, tá? Eu quis forçar isso aí, fazer esses cálculos para realmente não amedrontar, porque eu sei que vocês são guerreiros, vocês são fortes, vocês são preparados para o que der e vier. Mas pensem num casal desse aí. Quantos filhos tem aí? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a realidade aí europeia, norte-americana, tá? Mas pensem, como é que esse casal aí ele pode agir? Pensem em vocês para honrar esse mandamento. Vamos ver agora o que nós temos aí de liderança, né? Qual o papel de ter filhos no plano do Pai Celestial, tá? Yasmin, pode ler para nós, por favor. Então, assim, muitas vozes no mundo hoje marginalizam a importância de ter filhos ou sugerem adiar ou limitar o número de filhos na família. Minhas filhas recentemente me indicaram um blog escrito por uma mãe cristã, que não é da nossa fé, com 5 filhos. Ela comentou: crescendo nesta cultura, é muito difícil ter uma perspectiva bíblica sobre a maternidade. Filhos estão muito abaixo da faculdade, abaixo de viajar pelo mundo, com certeza, abaixo da possibilidade de sair à noite quando quiser, abaixo de exercitar o corpo na academia, abaixo de qualquer emprego que você possa ter ou esperar conseguir. Ela então acrescenta: a maternidade não é um hobby, é uma vocação. Você não coleciona filhos porque você acha mais fofos do que os seus. Não é algo para você fazer se você tiver tempo disponível. É para isso que Deus lhe deu tempo. Muito bem, né? Obrigado, Yasmin. Legal, né? Essa citação aí muito encorajadora para nós, porque para nós realmente pensarmos, né?
ponderarmos sobre isso, né? Muitas vozes no mundo vão desencorajar a gente mesmo, né? Tem muitas coisas que vão nos distrair. E isso que essa aula, ela compartilha isso um pouco. Como nós podemos vencer isso, né? Irmão, Opa, fala. na Iago. minha aula tem como seis, sete famílias que têm mais de cinco filhos. Nossa, E o que eu vejo ao observar eles são que são pais dedicados a todo momento aos filhos. é. Ah, já vieram aqui na nossa casa e tudo mais, então a gente pôde ver, sabe? Eles Uhum, são muito dedicados. Eles não são pais que estão no celular toda hora, que saem ou isso, aquilo. Inclusive, um deles falou que a última vez que eles foram para uma viagem de passeio foi um longo tempo atrás, porque tem muitos filhos, sabe? uhum, Então, eles abdicam da vida deles para as crianças. entendi. Alguns hobbies, como fala aí, né? O casal tem que dar um jeitinho, né? Eles têm que se ajudar. E para isso deverá haver conversas, né? Equilibrar, ainda mais quando tem aí 5 filhos, 6, 10 filhos, tem que equilibrar. Muito bem. Bora seguir. Então, por que esse mandamento precisa ser reafirmado em nossos dias, né? O mandamento de nós termos filhos. Isso é algo para a gente pensar aqui, tá? O primeiro mandamento dado a Adão e Eva se referia ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Aí, lá em Gênesis 27, de 1 a 28. E aí, o presidente Oaks, ele responde aí, né? Juliana, você pode ler para nós, por favor? Essa, essa Amarelo. citação aqui do Oaks, né? Tá bom. Isso, perfeito. Que a oposição mais árdua de Satanás é dirigida a tudo que é mais importante para o plano de Deus. Essa oposição inclui procurar desencorajar a gravidez, Ficou mudo, especialmente não? por parte dos Ah. pais. Oi? Não, não, desculpa, é porque ficou mudo aí, achei que você tinha dado problema. Pode É, seguir, desculpa. desencorajar a gravidez, especialmente por parte dos pais que criarão os filhos na verdade. Isso, né? Queria compartilhar alguma coisa sobre essa citação? É o trabalho que Satanás tem empenhado na vida. Satanás, ele tem empenhado em destruir famílias, né? Ele sabe que famílias é o ponto central do plano do Pai Celeste, né? Fazer que tenhamos famílias. E ele sabe que uma das formas de impedir o plano do Pai Celestial é justamente atingindo as famílias, né? Muito bem, tá? Então, eu e vocês estamos inseridos nisso, né? A gente não foge disso. E aí, lá em Salmos 27, 127:3, fala o seguinte: E eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galadão. Então, Satanás, o inimigo, ele sabe disso, né? Então, essa escritura aí, ela mostra que nós somos herança, tá? E nossos filhos também, tá? Bora ler Mateus 19, de 13 a 15. Então, Iago, consegue ler aí o 13? Gabriel, consegue ler o 14 e o 15 para nós? Sim, Vamos lá. depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Muito bem. Gabriel, seja bem-vinda, Carol. Carol, já chegando, pode ler então no lugar do Gabriel 14 e o 15 para nós? Irmão, aqui é a Gabriela. Eu acho que você está me confundindo com Gabriel. Nossa, porque. Então, tá certo, desculpa, perdão, porque aqui no meu apareceu o iPhone de Gabriel. Ah, tá aqui, tá certo. Gabriel, desculpa. Eu achei que era o marido da Juliane, da Juliane. Tá bom, então, Gabriele, lê pra gente o 14 e o 15. Vou ajeitar aqui. Gabriele. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam,
pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Muito bem. Ah, então já fica atenta que você vai fazer a última oração, viu, Gabriel? É, então, esse é a razão por que o inimigo ele tenta desencorajar, desanimar, impedir, ele vai usar de tudo para que os filhos do Pai Celestial não venham, tá? E Cristo mesmo já aí nessa escritura reafirma, né, que as crianças delas é o reino dos céus. Então, isso a gente vê a importância desse plano de salvação. Vamos ver que o presidente M. Russo Ballard ele fala sobre isso, coisas bem legais. Carol, lê para a gente o primeiro, por favor. O propósito da mortalidade é tornar-se mais semelhante a Deus, adquirindo corpo físico, exercendo o arbítrio e assumindo papéis que antes pertenciam apenas aos pais celestiais. Olha só, perceberam aí? Um papel que era apenas de pais celestiais. Nós não tínhamos esse privilégio. Então, o propósito de nós estarmos aqui é para nós também. O Senhor estendeu, Ele quer que a gente tenha essa experiência de sermos pais. Então, a gente veio para cá ganhar um corpo físico, não foi só para a gente ganhar nossas experiências, não. A gente veio para ser muito mais, né? Algo muito mais elevado, né? Então, não perdemos a visão de sermos deuses um dia, tá? Sabrina, pode ler o segundo, por favor? Sabrina, tá respondendo. Vai, Iago, lê pra gente, por favor. Um, Pai leu o Celestial. do Pai Celestial? Isso, Pai Celestial. O Pai Celestial quer que obedecer a seus primeiros mandamentos de multiplicar-se e reabastecer. Não apenas para cumprir seu plano, mas também para encontrar a alegria que seu plano foi projetado para dar a seus filhos e filhas. Eu só. Irmão, há uma coisa que eu lembrei aqui é que eu convivo com muitas pessoas que falam que elas não querem ter filhos, mas os animais delas são, os pets delas são os É filhos delas, sabe? verdade. Nada contra quem gosta de pet, quem tem todo um carinho, ótimo. Mas isso que o Iago compartilhou agora é uma realidade aqui também, né? É uma realidade aqui. Então, que a gente possa ponderar sobre isso, tá? Tem muita coisa em jogo. É, a gente teve que passar pelo véu do esquecimento. Por isso que a gente talvez não consiga enxergar a grandiosidade desse plano de salvação. Ainda não, né? Muito bem, obrigado, Iago. E aí eu tenho essa pergunta: como ser pai ou mãe enriqueceu a sua vida? Então, aqui é, só então quem tem filho aqui é o Iago, correto? Correto. Alessandro, Opa, Aless- professor? Alessandro é casado? Não, é casado, né, Alessandro? Não, ainda não. Ainda não, né? Então não tem Mas, filho. Gabriele mas, também tem uma filha, irmão. Gabriele tem uma filha. Opa! Então, Gabriele e Iago, vocês vão responder para nós como ser pai ou mãe enriqueceu sua vida hoje. Que tesouro vocês acham que veio? Ou só veio de perturbação, dor de cabeça, gritaria, choro? Irmão, Ai, meu na Deus. minha vida, Fala, Iago, primeiro. não, na verdade, ah, meu filho, e isso no começo, quando ele era bem pequenininho, ah, a gente tinha muito do estresse e tudo mais. Mas hoje, o que eu posso dizer é que crescer meu filho e ajudá-lo tem me ajudado a ser mais altruísta, com mais abnegado ao serviço dele. Mas não há cansaço para mim se ele necessita ler as escrituras, ser colocado na cama. Ontem, por exemplo,
a gente saiu para andar de bike e aí a gente acabou ajudando o irmão a fazer a grama da casa dele. E aí eu botei o Alvin no meio e ele cortava comigo. Porque eu queria ensinar ele um bom exemplo de como é bom servir os irmãos, sabe? O serviço. Perfeito. Então, eu Excelente. acredito que enriqueceu minha vida por meio do serviço. Eu me tornei uma pessoa mais altruísta. Muito bem, Iago. Serviço, então, né? Muito bom. E, Gabriele, como é que é ser mãe aí? Que tesouro é esse? Eu estou um pouquinho ocupada porque eu estou trabalhando, Ah, mas é. vai dar Ah, certo. No início, não é nada fácil, né, ter filho. É um pouco desafiador, você tem que se dedicar totalmente. A minha filhinha tem 3 anos e ainda é desafiador. Eu trabalho fazendo bolos, essas coisas assim, e às vezes eu tô fazendo bolos aqui, aí ela fica, mãe, mãe, começa a chorar e tudo. Então, acho que eu aprendi muito a ter paciência, sabe? Ainda tô sim. trabalhando ainda, porque ainda não tenho totalmente paciência, mas eu acredito que eu tô. O Pai Celestial nos ajuda muito. E ele tá me ajudando muito em questão dessa coisa de paciência, sabe? Nossa, É uma obrigado. bênção ter filhos, é uma bênção. Obrigado, obrigado. Poxa vida. E aí, olha, mas, nossa, muito, muito bom isso aí. E você assistindo aula ainda, comentando e trabalhando ao mesmo tempo. É uma benção para nós a termos essas experiências que vocês comentam aqui. Como o meu cônjuge, como o meu cônjuge, uma outra pergunta, e eu podemos decidir quando ter filhos e e quantos filhos ter? Essa é uma pergunta que paira na mente de qualquer casal, tá? Então, qual é o momento? Me casei daqui a 5 anos, vou esperar terminar a faculdade, quando? E aí a gente tem é, mais uma citação aqui, que Juliana, pode ler para nós? Não sei se a Carol vai estar nos ouvindo, tá no ponto para poder ler. Eu, para ler? Isso, pode ser. Quando ter um filho, quando ter um filho e quantos filhos ter são decisões particulares a serem tomadas entre marido e mulher e o Senhor. Essas são decisões sagradas, decisões que devem ser tomadas com oração sincera e postas em práticas com grande fé. Irmãos e irmãs, não devemos julgar uns aos outros nesta responsabilidade sagrada e particular. Muito bem, né? Então, vamos seguir esse conselho aí? Se eu sou aquela pessoa que está ali, que vejo que tem um casal que já está recém, tem 2 anos de casado, não tem filho ainda, aí visito eles e, nossa, e aí, quando é que vem a criança? A gente não ouve muito isso, eu ouvi muito isso, né? Só que eu tinha que explicar todas as vezes, ó, a gente está tentando, já tem 5 anos, mas não está vindo, né? E aí vai no médico, faz isso, faz aquilo, faz tratamento, faz, desiste. E aí quando do nada a gravidez veio. Então, são coisas inexplicáveis, né? Então, a gente pode, né, ponderar sobre isso, né? E é como está aí, muito bem explicado, né? Uma decisão tomada entre os casais e o Senhor, né? Oração, né? O Senhor sabe. Ele sabe tudo, ele sabe quem ele vai lá escolher para vir, para ser nossa responsabilidade, nossa mordomia, né? Então, tudo na hora, mas isso é uma decisão tomada pelo casal, sem pressão, né? E aí botei aqui, né, o casal sempre orando. Quem que não teve, né, dificuldades? Eu sei que tem muitas mulheres que anseiam quando casam, eu quero ter filho e às vezes são problemas de saúde, né? Às vezes são várias coisas, mas nunca esqueçam que a oração é poderosa, né? E o Senhor sabe o que vai em cada coração de vocês, tá? Então, como a compreensão da santidade da vida no plano de Deus influencia nossas escolhas? Agora, como essa compreensão? Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa dialogar, até mesmo com o nosso cônjuge, com o nosso noivo, que já, né, nossa noiva, que já né, estamos se preparando para casar, então tudo isso, né?
E aí, oi, Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara, pode ler para a gente esse amarelinho? Posso sim. Ótimo, obrigado. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Muito bem. Quando vocês compreendem isso, o que vem no coração de vocês em relação a se esforçarem por se manterem castos, por guardarem os convênios que vocês têm feito, para que quando chegar o momento, vocês honrarem, né, esses laços matrimoniais. Como é que vocês pensam sobre isso? Alguém tem algum sentimento sobre isso? É que a gente tem Pode que. repetir a pergunta? Meu irmão fez um barulhinho, fez um pouco de Ô, barulho aqui, eu não Alisson. consegui entender. Então, eu quis saber o sentimento de vocês em relação à importância de se manterem castos, visto que Ah, a gente, sim. a gente precisa compreender que o Pai Celestial o coração fica na mão, né? Eu imagino o coração dele na mão quando ele tem que mandar filhos que não estão nascendo dentro do convênio. Então, a gente precisa ter uma compreensão muito sagrada, muito séria sobre isso. Então, a pergunta é essa: como é para vocês se esforçarem para se manterem casto, tendo essa compreensão de que o Senhor vai estar pronto na hora que for a hora de enviar os seus filhos? Creio que um casal que se mantém casto, né, que se esforça para fazer as coisas corretas, né, o Senhor com certeza vai ter uma confiança muito maior neles para poder, né, fazer enviar seus filhos para cá. E, obviamente, a lei da castidade é uma lei muito, eu gostaria de dizer muito importante, mas eu não sei se é essa palavra que eu estou procurando, mas é uma lei grande, é uma das grandes leis, né, que o Senhor nos deu, que é respeitar a lei da castidade. E é interessante a gente ter isso em mente, porque a gente pode perceber, isso envolve também muito sobre o respeito e obediência e paciência que nós temos para com o nosso cônjuge também. Vamos, por exemplo, durante o namoro, se nós conseguimos respeitar bem, né, essa lei, isso também significa que eu respeito bem a pessoa que está do meu lado. Isso faz com que seja uma preparação desde o começo. São coisas Muito bem. difíceis, obviamente, né, porque a lei da castidade não é É fácil de isso ser, aí, de muito ser bom. guardada, Alguém mais? mas prepara. Gostei, Alessandro? Tá, vou seguir aqui. Se vocês tiverem algum sentimento, te volta e te ouve, tá bom? Então, essa parte sobre a importância de se esforçar para trazer os filhos do Pai Celestial nos leva a esse objetivo, que é a nossa segunda lição, tá? Que é obter a felicidade, tá? A gente realmente ser feliz na vida familiar, mas isso só acontece na sua plenitude quando Jesus Cristo ele está inserido, tá? Eu vos apresento agora. Vocês conhecem essa jovem, a história dessa jovem? Vou trazer para vocês a história dessa jovem. Talvez alguém de vocês já deve ter conhecimento. Em março de 2023, desaparecida em Salt Lake City, Utah, a adolescente Elizabeth Smart. Ela foi encontrada viva depois de ser sequestrada e mantida em cativeiro por quase 9 meses, ou seja, quase um ano, né? Quase 3 anos depois, ou seja, aos 20 anos, a estudante de 17 anos começou a voltar à sua vida normal. É isso que o texto fala aí. E ela trabalha hoje como uma ativista, né, silenciosa para crianças desaparecidas. Então, essa foto de baixo é ela e a sua irmã, de 10 anos, que presenciou o sequestro, tá?
Alguém conhece essa história? Não, Ela nunca tinha tinha, ouvido falar. não, ela tinha uma família, ela tinha uma família grande como nós, né? Aí, olha, o pai, a mãe, os irmãos, aqui as duas, aqui no lado esquerdo, ela tá ali de maior e a menorzinha que estava no quarto, as duas dormiam junto. E esse cidadão, mas ele entrou, na verdade, ele que raptou ela, né? Mas a esposa depois cobertou. E ela ficou assim, olha. Eles fugiram, ficaram pelas terras de Utah, nessa fuga, mas ninguém não deixaram rastro, não sabiam. Somente a filha, a irmã dela, que ajudou na hora de identificar e tudo. E ela lembrou que esse cidadão tinha trabalhado na casa dela há um tempo atrás, tá? E ele foi a pessoa com quem mudou a vida dela de uma hora para outra, tá? Ela, na época que sumiu, e ela, atualmente, né? Hoje. Quando vocês enxergam esse retrato aqui, todo, essa situação toda, qual a possibilidade dessa jovem? Aí tem mais. Essa jovem, ela foi assim, ela foi abusada, tá? Por mais que a esposa dele permitiu, é porque assim ele era tipo um fanático. Na verdade, eles eram todos os dois não eram normais não, mas ele era um fanático religioso e tudo. E aí ele entendeu que ela podia ser esposa dele também, e aí a violentou durante esse tempo. Quais as chances dessa jovem querer ter filhos, querer ter família? Pensem nisso. Seria fácil? Será que ela construiu uma família? Ou será que ela se isolou por se sentir incapaz de talvez amar, de amar um cônjuge? Pensem nisso. Mas Eu ela. acredito, eu Oh, acredito pode falar, que Alessandro. Pode falar, Alessandro. eu acredito que situações assim são muito complicadas e na verdade nós já vimos, acho que uma situação parecida na própria Bíblia, na verdade. Acho que se a gente fosse estudar, né, a história de Maria Madalena, né, e como ela acabou vivendo a Sim. vida dela, né? Uhum. Isso foi isso que tornou, né, tão difícil para ela no seu a ter o seu arco de redenção, né? Ter o seu momento de voltar, né, aos trilhos, porque a vida dela foi repleta disso, né? E uma coisa que ela já havia perdido o controle da vida dela, né? E no caso dela, né, eram aqueles espíritos que a atormentavam, né? E isso afastava ela de qualquer chance de querer, né, fazer o certo, né? E mesmo quando ela foi redimida, ainda não se sentia pertencente àquele local por aquele passado, né? Então é muito triste, né? A vida dessas pessoas, que a gente já vê de que isso é de muito antes, né? É um tópico que é muito triste de ser abordado, mas tem pessoas que conseguem vencer, né? Mas outras acabam ficando marcadas para sempre, né? Exatamente. Muito bem. Por que eu quis trazer essa história? Porque é uma história essa jovem, 17 anos, ela era uma moça. As moças que estão aqui, vocês passaram pela fase da adolescência e estão na fase, caminhando, estão na fase adulta já. Mas vocês foram moças de 17 anos, 14, 15. Vocês aprenderam, vocês tiveram um alicerce. Então, essa jovem, ela conseguiu sim vencer, ela construiu, ela amou alguém, amou um jovem, ela não perdeu o desejo, o foco de ter filhos. Ele talvez tenha compreendido a situação dela para poder amá-la também, ou o Senhor preparou ele a dedo para ela. E aí, pergunto para vocês, como a minha família e eu podemos edificar um alicerce espiritual em Cristo? Esses pais, eles devem ter preparado
seus filhos com esse alicerce. Então, na construção de um edifício, o que que vocês acham que precisa? Quais são algumas coisas importantes aí? A base. Muito bem, né? De grande atenção, exatamente. Quero logo adiantar aqui o alicerce e o tipo de solo, a base, né? No qual será firmado. Então, que tipo de alicerce? Vocês estão sendo preparados para terem famílias. E a base é essa que vocês estão tendo no instituto, no seminário, na vida de vocês. E o resultado? Olha o resultado aí. O alicerce seguro estabiliza o edifício e protege contra as forças da natureza e a tensão do uso diário. Ou seja, nós vemos para essa terra, nós vamos ser minados, bombardeados com muitas coisas. Mas se vocês e eu mantivermos nosso alicerce, aí, ó, alicerce aonde? Jesus Cristo, né? E aí que nos leva a essa outra pergunta: de que maneira esse conceito se relaciona a você na edificação de sua vida familiar? Como é que essa estrutura tem relação com a sua vida? A gente pode responder isso com Elamã 5:12. Alessandro, lê para a gente, por favor. Leio sim. Isso é um clássico das E agora, meus escrituras. filhos, e agora, meus filhos, lembrem-se de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que vocês devem construir seus alicerces. E quando o diabo enviar seus ventos impetuosos, sim, suas flechas no redemoinho, sim, quando todo o granizo de sua poderosa tempestade baterem sobre vocês, não terá poder sobre vocês para arrastá-los para o abismo de miséria e de angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual vocês foram construídos, que é um fundamento seguro, um fundamento sobre o qual, se os homens construírem, não podem cair. Muito bem. Então, qual é a relação que tem um alicerce de um prédio com a nossa vida? Desculpa. Tem alguma relação? Com certeza tem. Essa é justamente sobre isso. Se nós viemos de um berço bem estruturado, né? Vamos dizer bem alicerçado, que teve em foco sempre as escrituras, sempre diálogo, sempre teve oração, jejum e da igreja. Nós temos, vamos chamar de alicerce da rocha, um alicerce de rocha, um alicerce de concreto bem estabelecido, como os alicerces do templo. Se nós pegamos essa base e replicamos ela na construção da nossa própria família, né? Nossos pais fizeram parte deles. Agora é nossa vez de replicar com o mesmo material, da mesma maneira, quando for a nossa vez de fazer a nossa também. Então, se nós não fizermos da mesma maneira que eles fizeram, aí diz, né? Nós estaremos, é, como posso dizer, suscetíveis à tempestade que vai vir e pode muito facilmente derrubar um alicerce menos estruturado do que esse. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Alessandro. E aí, nós temos ferramentas, certo? Todas as ferramentas que você precisa e para edificar, reparar ou fortalecer seu alicerce estão à sua disposição. E que ferramentas são essas? Me diz uma ferramenta aí, Felipe, que está à nossa disposição, que está à tua disposição. Diz uma ferramenta aí, Gabriele, Sabrina, Carol, Iago. Irmão, eu acredito que a ferramenta das escrituras é algo que a gente pode usar, está à nossa disposição. O serviço também. A gente ouvir nosso cônjuge é algo que pode nos ajudar no nosso relacionamento. O serviço, a oração, ir à igreja também. E para os
que são casados, eu diria que ir ao templo juntos é uma coisa que pode ajudar também. Muito bem, legal. Agora ver aqui o que foi que o Elder Donald comentou. Ele falou o seguinte: elas incluem oração consistente e de qualidade, estudo diário do Evangelho por meio das Escrituras, participação ativa nas reuniões da igreja, em especial ao tomar o sacramento, com desejo genuíno, e serviço contínuo. Viu só aí, Iago? O serviço sempre está no meio, né? Serviço contínuo e altruísta. É altruísta justamente o que tu estava fazendo com o teu filho, lá no gramado. E cumprimento diligente dos convênios, ou seja, templo. Então, essas são as ferramentas que vocês têm, que eu tenho, que está à nossa disposição, gente. Nós precisamos seriamente fazer a listinha lá. Se nós estamos tendo dificuldade em usar alguma dessas ferramentas, ou estamos usando pouco, é sentar, reavaliar, anotar e fazer metas. E é para já, né? Então, vamos pensar nessas metas, tá? Que bênçãos estão disponíveis para mim e minha família se optarmos por edificar nosso alicerce em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos? Me diga aí, não existe? Me diga, um ensinamento de Jesus Cristo que você aplicou na sua vida e trouxe alegria para você, para sua família. Me diga aí, só um. A oração em família, né, irmão? Opa, oração em Ela, família. além de unir a minha família, ela nos aproxima mais. Que é a mesma Lembrei coisa, né? Nos também. aproxima. Perfeito. Quem Eu ia mais? comentar também da reunião familiar. É um Opa, mandamento, né, de que nós semanalmente nos reunamos para falar das escrituras, né? isso, reunião familiar, aquela, né, aquela famosa e é uma fortaleza a reunião familiar. Me dá só mais uma, aí eu vou ficar Irmão, feliz. eu acredito que a igreja é algo que tem nos ajudado bastante. Eu já tive vezes que minha esposa e eu estávamos um pouco zangados um com o outro, e a gente foi para a igreja, e quando voltamos de lá, o espírito foi diferente, nós nos desculpamos, Bem, e tudo isso por causa do espírito que a gente tinha lá, sabe? bem. Obrigado, Iago. Quais os obstáculos podem impedir a mim e minha família de edificar o alicerce em Jesus Cristo? Lógico, o inimigo não ia deixar por menos, né? Elder Richard Scott, ele comenta o seguinte sobre isso. Bárbara, consegue ler para nós? Bárbara, deixa eu ver se a Bárbara está com áudio bom. Não sei se ela interagiu. Oi. Bárbara, opa, lê para gente. Satanás e suas hostes farão tudo o que puderem para impedi-lo de receber as ordenanças necessárias à família ideal. Ele tentará distraí-lo e desviar sua mente e coração da criação de uma família forte, por meio da instrução dos filhos conforme o Senhor espera. Satanás conta com uma ferramenta eficaz para usar contra as pessoas boas. É a distração. Ele faz com que as pessoas preencham a vida de coisas boas, de modo a não deixar espaço para o que é essencial. Isso, né? Muito bem, Bárbara, obrigado. Tem alguma coisa a comentar sobre essa citação, Bárbara? Que te chamou a atenção? Que poderia ser essas É interessante, distrações? não, é interessante quando ele fala que ele faz com que as pessoas preencham a vida de coisas boas. Eu acho que quando ele diz de coisas boas, são coisas momentâneas. Coisas que a gente sente alegria alegrias naquele momento e depois elas passam e ficam aquele vazio. Então as pessoas sempre procuram preencher com alegrias momentâneas e depois passa novamente. Muito bem, Bárbara, obrigado, isso é verdade. Isso me lembra, isso me remete. é, eu dou um desconto para mim que era quando eu entrei logo para a igreja, né? Meus primeiros 3 domingos eu quebrei, mas eu não faltei à igreja também, né?
mas é que eu estava me desligando do mundo e eu tinha alguns campeonatos que eu tinha que eu jogava e aí, como a reunião era à tarde e a de manhã era o jogo, eu ia, mas assim foram 3 vezes, foram três, não, minto, foram 2 jogos só que eu precisei para o terceiro eu não queria ir mais porque eu estava me sentindo mal, porque à tarde eu estava distribuindo o sacramento e cada aula do seminário que eu já, aquela mesma semana que eu entrei, eu aprendia sobre o dia do Senhor, aquilo mexeu muito comigo. E aí eu tive que fazer uma escolha. Então era uma coisa momentânea, como você falou, e era uma coisa que me distraía, ia me distrair se eu permanecesse. Mas era uma coisa muito prazerosa para mim, era o que eu gostava, né? Era o meu hobby, tá? Ah, muito bem. E a gente já está chegando no finalzinho. Quais elementos fundamentais do meu caráter espiritual e emocional permitirão a mim e a minha família permanecerem firmes e inamovíveis, até mesmo resistimos a eventos sísmicos violentos e impactantes que certamente existirão em nossa vida? Então a gente precisa ter isso muito, ver os elementos importantes do nosso caráter, equilibrar isso emocionalmente. A gente precisa estar forte para que a nossa família também permaneça forte, né? E o que eu posso fazer isso é uma pergunta final, porque eu sei que é o que muitos casais e jovens estão enfrentando hoje. O que posso fazer se meu cônjuge perder a fé no alicerce espiritual, né? No seu alicerce espiritual? Ou seja, quando vocês começam a namorar, já começa ali a parte do conhecimento. Mas na amizade, né? Na verdade, na amizade. Mas quando se casa, já não dá assim. Quando a gente namora, a gente pode brigar ali, de repente, não quero te ver hoje, vou para cá, vou para tua casa, vai para minha. Quando a gente melhorar, a gente se vê. Mas quando já é um casal, não dá para fazer isso. Eu vou para casa da mamãe. Estou aborrecido contigo, vou para casa da mamãe. Você não quer ir para a igreja, você não quer mais fazer oração comigo, você não quer fazer nada, né? Então, alguns casais enfrentam essas dificuldades hoje. Agora, o que fazer, né? Irmão, irmão, Fala aí, pode falar. é, então, se alguém chegasse com o senhor hoje e tentasse falar com o senhor russo, o que que o senhor faria? E chegasse como? E tentasse Grosso? falar com o senhor em alemão, por exemplo. Em alemão? É, Paz. Ou de duas, uma. Ou eu não ia conseguir a comunicação, porque eu não sei fazer alemão, ou ia procurar aprender pelo menos o básico do alemão, no mínimo. é. Mas Nesse não ia poder fazer contexto nada. aí, é o que eu tava querendo falar, é que muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento, se a gente não fala a mesma linguagem de amor de nosso cônjuge, a gente vai achar que a gente precisa fazer isso aqui, sabe? Mas na verdade a linguagem de amor da pessoa é outra. Então não combina. Por exemplo, da minha esposa, ela já teve momentos em que ela tava chateada comigo e tudo mais. E o serviço é a linguagem de amor dela. Então, eu comecei a servir, deixei minhas situações de lado, e isso ajudou ela a naturalmente vir e mudar o coração dela, sabe? Então, eu acredito que a gente trabalhar pela linguagem do amor da pessoa e, e também servir, orar por ela. Muitas das vezes, palavras não vão fazer diferença, porque eles convivem com a gente. Mas se a gente servir, se a gente orar pela pessoa, milagres vão acontecer, sabe? Tudo bem, Iago. É isso aí. Então, eu queria que vocês pensassem e ponderassem sobre isso. Vocês são coisas que vocês vão enfrentar. Tem momento que a gente vai estar bem, tem momento que a gente não vai estar bem, tá? Mas o que fazer, né? O que vocês vão fazer? Vocês têm que estar pronto para isso. Vou só sair daqui, tá? Vocês deverão estar pronto para isso, né? Vão abandonar o barco no primeiro conflito, no segundo, no terceiro, vão tentar ajustar, vão ter que tentar usar todos os cartuchos para poder tomar uma decisão. Então, o que é certo na nossa realidade é que o casal precisa se fortalecer junto, né? Para que os filhos tenham aquela base que a gente falou no início, tá? Precisam crescer juntos. Não tem um melhor do que o outro. Lógico que
Tem um, seu testemunho é muito mais forte do que o outro. E aí isso tem que ser equilibrado com o tempo, tá? Então, queria só prestar meu testemunho para vocês e dizer que eu sei que vale todo o esforço quando nós mantemos o compromisso que assumimos no batismo e os convênios maiores para aqueles que já fizeram, para aqueles que já têm o templo como o seu refúgio, né? E a gente poder guardar os mandamentos com todo o esforço que a gente tem, tá? Aquela jovem, eu acredito que ainda esteja, se vocês procurarem esse filme, ele está na Netflix. Vocês podem dar uma procurada, é a história do nome dela. Eu vou botar o slide no nosso grupo, e lá vocês podem procurar, é só achar o nome dela, a história que é o nome dela, né? Não tem outra. E aí vocês vão poder sentir como o alicerce dessa jovem valeu e muito no momento, tudo aquilo que ela aprendeu na UEM valeu ali, naquele momento crucial da vida dela. Tá? Então, eu sei que todos nós temos desafios. Ela venceu. E qualquer um pode vencer. Deixo essa aula com vocês, o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.